Pronto, agora parece que está funcionando bem, está gravando já. Bom, então boa noite para todo mundo. Hoje é 28 de janeiro, nossa aula de mecânica técnica, nossa segunda aula depois do retorno do recesso de férias. Hoje eu vou finalizar aquela revisão que a gente que a gente começou na última aula. Mais uns 10 minutinhos aqui eu encerro essa revisão e já entro no assunto que nós paramos quando nós entramos de férias, que é o cálculo de centro de gravidade ou centroide de área de figuras planas simples e complexas, tá bom? Vou retornar, a partir daquele ponto que nós terminamos, estava estudando o gráfico tensão-deformação. Só um minuto, deixa eu inverter essa câmera aqui, que a gente vai para o quadro, e a gente vai concluir aquele desenvolvimento. Vocês conseguem enxergar bem o quadro, pessoal? Sim. Com essa luz aqui fica melhor ou pior lá? Deixa eu ver. Fica um reflexo lá. Fica com reflexo. Não, tu dá reflexo. Compensa não. Deixa eu desligar ela aqui. Do jeito que tá aí, dá para enxergar direitinho, né? Bom, vamos lá então. Ok. Na última aula, eu estava falando com vocês sobre esse gráfico aqui, né? Vou pegar para cá. Gráfico tensão, deformação. Esse gráfico aqui, eu tinha falado para vocês à medida que eu pegava aquele corpo de prova, fazia uma força para cima aqui, a força para baixo, né? E esse corpo ele tinha uma área, eu tinha que tensão é igual a força dividida pela área, correto? À medida que eu aplicava uma força, se eu aplico uma força nessa área, eu tenho uma tensão. À medida que eu ia aumentando essa força aqui, eu ia aumentando as tensões aqui também. Né? Esse aqui é o aumento das tensões. Aí eu ia fazendo ponto a ponto. Ó. Esse ponto de tensão, ele causava uma deformação aqui nessa peça, ele esticava. Lembra daquela analogia do macarrão de piscina que eu mostrei para vocês? É aço, mas ele tem um comportamento elástico. À medida que eu aplicava uma força, ele tinha uma deformação. E aí eu marcava um ponto. Uma outra força gerava uma outra tensão que dava uma outra deformação. Dava uma tensão, uma deformação, eu juntava esse ponto aqui. Só que eu não fico fazendo isso espaçado de longe. Eu fico fazendo isso continuamente lá na máquina e ela vai traçando para mim o perfil do gráfico. Para alguns materiais, a gente vai encontrar esse perfil aqui mais ou menos. Né? Esse perfil aqui, né, que eu tenho aqui uma área elástica e uma área plástica, ele é dado para os metais que são mais dúcteis, que são mais macios, que têm uma capacidade de deformação um pouco maior, tipo o aço. O aço ele vai ter um comportamento mais ou menos igual a esse aqui. Aí eu falei para vocês que aqui tem alguns pontos importantes que a gente tem que observar. Ó, esse ponto aqui é o ponto da tensão de escoamento. Né? Esse ponto aqui é o ponto da tensão de ruptura. Correto? E eu falei para vocês que o mais importante que a gente devia considerar seria esse ponto da tensão de escoamento. Por quê? Se a gente traçar um ponto reto aqui até chegar na deformação, eu sei que essa aqui é a área de deformação elástica e essa aqui é a área de deformação plástica. O que significa isso? Até eu chegar a esse ponto aqui, se eu soltar aquela força, o meu aço, o meu metal, ele vai voltar para o comprimento original. Ou seja, ele tem aquela capacidade elástica. Eu puxo, só que eu soltei a carga antes de passar do meu ponto de escoamento. Se eu soltei, ele volta o comprimento inicial dele, que é o zero. É o comprimento inicial da peça, né? Ele volta a deformação completa. Por isso que eu chamo de elástico. Agora, se eu passar da minha tensão de escoamento e for aplicando mais tensão, eu vou passar disso daqui. Eu tenho uma zona aqui que ela é instável de transição e aqui eu tenho essa área aqui. Se eu passar a tensão de escoamento, eu vou passar do meu limite de escoamento. Né? Passando para cá, por exemplo, porque eu apliquei essa tensão aqui e está essa deformação aqui. Ó, essa deformação aqui, ó, esse comprimento aqui é o elástico. Né? Esse daqui é o plástico. Elástico é só até aqui. Daqui para frente é plástico.
Se eu chegar nesse ponto e soltar a carga, ele vai voltar? Vai voltar, mas ele vai voltar só isso daqui. Esse trechinho aqui, ó, esse comprimento de deformação aqui, ele está deformado eternamente, ele não volta mais. A peça ela esticou e ficou deformada. Existe um outro gráfico que ele é mais ou menos assim. Tensão e deformação também. Só que o gráfico que você vai ver, ele vai chegar aqui e ele já rompe aqui. Essa tensão de ruptura está aqui, ó. Aí você pergunta, mas por quê, John? Porque esse daqui são outros tipos de metais. São metais que a gente fala que são frágeis, né? Esse daqui são metais dúcteis, dúctil, e isso aqui é frágil. Um exemplo disso aqui, ferro fundido. O ferro fundido cinzento, né? Ele tem a característica que ele é tipo um giz, né? Ele não deforma. Se você pegar um giz de quadro, por exemplo, e começar a puxar, você vai ver que ele vai quebrar rapidinho. Né? Por quê? Porque ele é duro demais. Ele não tem capacidade de deformar feito o aço tem. Né? Por isso que assim que ele começa a deformar, ele já vem aqui e rompe aqui. Ó. Ok? Então, obviamente, que eu tenho metais, eu tenho algumas máquinas, alguns equipamentos, algumas peças que eu vou fazer com aço, outros eu vou fazer com ferro fundido, outros eu vou fazer com alumínio, com cobre, com nylon. Toda essa questão de seleção de materiais vai depender do que eu preciso para aquela peça. Se ela pode esquentar, se não pode, se pode transmitir calor, se tem que ser isolante, se pode passar corrente elétrica, se pode passar muita ou pouca corrente elétrica. Tudo isso são variáveis que eu tenho que considerar para escolher o meu material. Como nós estamos estudando, a gente vai se concentrar, a gente está aprendendo essas coisas aqui agora, a gente vai se concentrar no aço. Por quê? Porque na mecânica, acaba que é o material mais empregado. Eu tenho ferro fundido, eu tenho emprego de ferro fundido na mecânica? Pô, demais. Né? Mas antes de passar para o ferro fundido, que a gente tem que entender um pouco de siderurgia, entender um pouco de metalografia, vamos começar aqui a andar primeiro, depois nós corre. Vamos começar pelo aço e entender como que o aço funciona, porque é a partir disso que a gente vai desenvolver o nosso estudo na mecânica na parte de metais. Tá bom? Então, beleza. Essa daqui foi só um lembrete, né? Para explicar para vocês essa questão de tração, né? Que a gente está vendo aqui é tração, né? Tração e compressão. Então, esse aqui foi só um resumo, né, do que seria aquela questão de tração, compressão, o que é tensão, o que é deformação, e para entender esses dois gráficos aqui. Aí eu falei para vocês, então, que o mais interessante é a gente trabalhar aqui nessa região, né? Por quê? Porque é elástico. Eu construo uma peça. Essa peça está prevista de trabalhar com um certo esforço. Eu não quero que esse esforço deforme essa peça, porque senão eu vou ter que descartar ela e colocar uma outra. A peça não vai entrar, não vai caber, não vai servir mais. Então, eu tenho que trabalhar aqui, porque se tiver a carga sendo aplicada, depois que a carga soltar, eu volto para o tamanho original e eu continuo utilizando essa peça. Tá? Deixa eu aumentar esse trechinho aqui. Vou aumentar isso aqui e explicar para vocês qual que é a necessidade de trabalhar aqui. Eu falei semana passada, mas para relembrar. Deformação, aí eu tenho aqui ampliado, tá? Pronto. Aqui é a minha tensão de escoamento. Que é aquele ponto que eu estava falando para vocês que é importante. Isso aqui é a minha região elástica, então, né? Aqui é a minha região elástica. Bom, então, se você quiser economizar material, não, beleza, então eu vou fazer a peça mais fina possível ainda dentro da norma, para me economizar material, porque eu faço muitas peças, quanto mais eu economizando material ainda estando dentro da norma, ok. Não, porque se você for economizar material, você vai querer sempre trabalhar com a sua peça, trabalhando aqui nessa região aqui, próximo do limite de escoamento. Né? Aí, beleza. Se der uma sobrecarga, ela vai extrapolar, e aí vai dar problema. Por isso que a gente entra, para não acontecer isso aqui, de extrapolar o limite de escoamento, que de fato é um limite, ele nunca deve ser extrapolado,
a gente vai entrar com um negócio que chama fator de segurança. Fator de segurança. FS. O que é esse fator de segurança? Bom, ele vai falar o seguinte, ó, para cada atividade, para cada emprego que você tiver com aquela peça, vai ter uma norma em algum lugar que vai falar qual é o fator de segurança dela. E aí você vai fazer o seguinte, a tensão não é força sobre a área? Não é? Aí você fez isso aqui, você tem a tensão está aqui. Só que agora eu não quero mais tensão. Eu vou aplicar um fator de segurança e eu vou ter a tensão admissível. Esse aqui é o limite. É o que não pode passar. Aí eu vou encontrar a tensão admissível. O que é a tensão admissível? É a tensão que eu admito chegar até ali. Dali para frente não pode chegar. E aqui é impossível chegar. Não pode chegar de jeito nenhum. Então, a tensão admissível nada mais é do que a tensão normal, essa mesma tensão que a gente está vendo aqui, dividido por um fator de segurança. Olha, se a minha tensão de escoamento, deixa eu fechar isso aqui, tensão de escoamento. Se a minha tensão de escoamento, vou chutar aqui um valor, tá? É 10. E eu tenho um fator de segurança de 5. O que acontece? A minha tensão admissível é igual a 2. 2 o quê? Pode ser qualquer coisa, megapascal, quilopascal, quilograma-força, não importa. Esquece as unidades por enquanto, vamos entender o conceito. Vai ser 2. A minha tensão de escoamento é 10, mas o meu fator de segurança é 5. Né? Ou seja, eu vou pegar a minha tensão de escoamento e dividir por 5 para ter a minha tensão admissível. Aí a peça, o equipamento que você está fazendo, vamos dizer assim, né? Se aqui é 10, 2 vai estar mais ou menos aqui. Ó. A peça, o equipamento que eu estou fazendo, só pode trabalhar aqui. Ah, Jonathan, mas para quê? Precisa de um fator de segurança tão grande? Vai depender da sua aplicação. Você está fazendo uma ponte rolante de 15 toneladas. Você quer que ela corra o risco de não aguentar e matar uma pessoa embaixo dela? Não. Né? Ah, você está fazendo uma treliça para um reator nuclear. Estou exagerando mesmo, só para ilustrar. Você vai querer que ele dê um problema? Não. Então tem que ter um fator de segurança muito grande para aquilo lá. Tá? Ah, não. É uma passarela de pedestre no mezanino de loja. Ah, não. Aí você vai lá na norma que fala sobre estruturas metálicas e você vai ver qual que é o fator de segurança para estruturas metálicas para pedestre. Aí você vai ver a passarela para pedestre. Vai ter um fator de segurança lá, sei lá, de 3, 2. Entendeu? Aí beleza. Se o fator de segurança for 2, né? Aí aqui, ó. Fator de segurança é 10 dividido por 2. Não é 5 mais. Aí essa tensão, professor, você também olha na tabela, né? A tensão admissível. A tensão de escoamento, você vai ver na tabela. Isso, é de escoamento, exatamente. Também olha na tabela, né? Isso. É a mesma tabela. A tensão de escoamento, você vai procurar nas tabelas, ela existe para cada material. A do aço, por exemplo, eu estou falando de cabeça, tá? Do aço, se eu não me engano, é 250 megapascal. Tá? A do cobre, eu acho que é 80, porque o cobre é mais tranquilo, né? Aí, beleza, o seu fator de segurança aqui é 2. Então, 250 dividido por 2, a sua tensão admissível para esse exemplo aqui vai ser de 125 megapascal. Então, nada do que você projetar aqui, quando estivesse recebendo carga, pode extrapolar 125. Ok? Então, beleza. Você já sabe o que é tensão. A tensão é resultado de uma força dividida por uma área. Uma força aplicada em um equipamento, uma peça, que tem uma área ali que está absorvendo aquela força, a gente encontra uma tensão. Essa tensão vai gerar uma deformação, um esticamento ali da minha peça. Quando eu comparo os dois, eu tenho um gráfico. Aí eu vou olhar nas tabelas, eu vejo que a minha tensão de escoamento para cada metal está lá catalogada, é só pesquisar. Do aço é esse aqui. Tá? Aí eu vou pegar um fator de segurança, vou pegar a minha tensão de escoamento, dividir a tensão de escoamento pelo fator de segurança e vou ter a minha tensão admissível.
nada do que eu projetar pode exceder a minha tensão admissível. Onde que eu busco os fatores de segurança? Em normas técnicas. Quando nós estamos estudando, os exercícios vão falar para você. Para calcular, piriri, pororó, fator de segurança de 3. Fator de segurança de 5. Né? Mas na vida real, não tem. Né? Não tem, o seu cliente não chega para você e fala, quero que você faça aqui esse vaso de pressão e está aqui o fator de segurança dele. Fala, não, ele vai chegar e falar, preciso de mais pressão. Capacidade tal, pressão tal, assim, assado para a minha empresa. Aí você vai procurar nas normas e vai ver, beleza, para esse vaso de pressão, para esse produto, qual que é o material que eu tenho que usar, qual que é o fator de segurança, você vai vir nas tabelinhas lá e vai encontrar um fator de segurança lá específico. Qual que é a norma, Jonathan? Para cada coisa que você for fazer na mecânica, pode saber que tem norma. Tá? Tudo tem. Tem uma NBR, tem uma norma internacional, tem uma norma do Corpo de Bombeiro, tem uma norma da BNT, sempre tem. Tá? Trabalho dentro das normas. Tive um professor que falava assim, é melhor ser escravo das normas do que ser escravo dos homens. Porque depois você faz um projeto aí que você fez pela sua cabeça, deu um problema lá, aí vai vir polícia, Ministério Público, família, se alguém tiver morrido, vem família, vem indenização, e você fica aí na mão dos outros aí. Se deu um problema em alguma coisa, o pessoal vir para cima de você, fala, não, tá aqui, ó, pode chamar a perícia, tá aqui o cálculo do negócio, não foi culpa minha, não, foi a operação errada lá do negócio. Cuidado, então, ser escravo das normas para não ser escravo dos homens. Ok? Beleza, então. Isso aqui é só um resumo. Bateu dúvida? Volta lá naquelas 2, 3 aulas lá que a gente passou, e as aulas inteiras falando dessa questão de fator de segurança, tensão admissível, tração, compressão, esse gráfico. Né? Tem aula gravada com isso aqui bem detalhado, completo e com exercício resolvido. Próximo item que nós já vimos, só passar bem por cima aqui, é cisalhamento. Até comecei a falar na última aula. Cisalhamento, o que é? Cisalhamento. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma chapa por cima da outra sobreposta. Eu preciso unir isso aí. Eu posso usar uma solda, posso fazer um monte de coisa, mas eu também posso usar um pino, né? Pegar um pino aqui, ó, para unir as duas chapas. Se a gente for olhar a vista lateral, é mais ou menos isso aqui. Um pino, um rebite. Eu lembro que na aula que nós vimos isso, eu até mostrei umas imagens no Google para vocês de estruturas metálicas feitas com rebites. Eu posso ter esse caso aqui também. Aqui eu tenho 2 chapas, aqui eu tenho 3. Aí eu quero prender isso aqui também com um pino passando aqui, ó, um rebite. Se a gente for olhar, mais ou menos assim. Eu coloco um rebite aqui, ó, travando todas as chapas. Tá aí, ó. Aí o que acontece? Está lá montado o negócio, tem um peso próprio das estruturas, tem as cargas que elas estão acopladas, aí eu vou ter uma força puxando para cá, outra força puxando para cá. Aí nesse caso aqui é a mesma coisa, para cá e para cá, ó, puxando para cá também. Beleza. Nesse caso aqui, eu tenho um cisalhamento. Como é que é o nome certinho? É simples. Isso. Cisalhamento simples. E aqui eu tenho um cisalhamento duplo.
Por que é simples e por que é duplo? Ora, se eu tiver aqui essa chapa aqui sendo puxada para cá, essa chapa sendo puxada para cá, a única coisa que está impedindo essa chapa ir embora é o meu rebite que eu coloquei aqui. Meu pino, meu parafuso, que seja. Ou seja, esse parafuso, esse pino, esse rebite está recebendo toda essa carga, né, dessa força aqui. Aí eu pergunto para vocês, onde que ele pode romper? Bom, ele pode romper aqui, né? Ele pode romper nesse ponto aqui, na divisão das chapas aqui. Se for acontecer alguma coisa, ele vai ser cortado aqui, ó. Vocês já viram guilhotina trabalhando com dobra de chapa nessa serralheria? Quando vai cortar a chapa lá, o cálculo é feito por cisalhamento. Da máquina hidráulica lá, lá na indústria, quando vai ser projetada, né, as forças hidráulicas são consideradas com isso aqui. Tanto é que na própria máquina vem falando o limite de espessura de chapa que ela corta. Se algum dia você tiver a oportunidade, acabou, não pode colocar uma chapa de 2 polegadas lá e achar que vai cortar. Tem que ser a máquina específica. Tá? Mas, enfim, eu falo que é simples porque esse parafuso aqui, ele tem a probabilidade de ser cortado em um ponto só. Né? Se a gente for ver aqui, ó, ele vai ser cortado aqui. Ó. Aí vai um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Simples. Uma possibilidade de corte, uma área de corte. Então, ele tem uma área de corte aqui também, tá? Uma área. Se eu estou falando de área de um pino, de um cilindro, né? Então, eu tenho que considerar aqui o raio dela, o diâmetro dela, para depois fazer os cálculos. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho a possibilidade de cortar esse parafuso em 2 pontos. Aqui e aqui, ó. Né, nas interfaces das chapas. Se essa chapa está puxando para cá e essa para cá, ele vai romper aqui, vai ser cortado aqui. Mesma coisa aqui, vai ser cortado aqui. Se ele tem duas áreas de ruptura, tem 2 áreas. Se ele tem 2 áreas, por isso que eu falo que é um cisalhamento duplo. Ok? Só que tem um detalhe. Por convenção, né? Quando a gente estava falando de tração, as forças a gente chamava de F, né? Quando a gente está falando aqui sobre cisalhamento, para não confundir uma coisa com a outra, a gente não vai chamar isso aqui de F, não. Vai chamar... É a mesma coisa, é uma força. Só que a gente vai só mudar a nomenclatura e vai trocar isso aqui para uma letra, outra letra, para não dar confusão, tá? Alguns livros, eles vão falar que isso aqui é uma força V. Força V, força cortante. Tá? Outros livros, eles vão, em vez da letra V, eles vão usar a letra Q. O livro de vocês, se não me engano, de mecânica técnica e que você utiliza, se eu não me engano, ele usa a letra Q. Mas não importa, podia ser estrelinha, coração, não importa, é só nomenclatura. Tá? Mas só para manter assim, uma certa coerência, vamos chamar de V. Pelo menos aqui. No livro tá aqui, é só fazer a leitura certinho lá. Bom? Ok. Aí é o seguinte. Se lá na tensão eu tinha isso aqui, ó, força sobre área, aqui no meu caso, quando eu estou estudando cisalhamento, eu vou trocar. Cara, eu não vou chamar essa letra grega aqui mais não, eu vou usar outra. Para quê? Justamente para não confundir uma coisa com a outra. Aí eu vou usar essa letra aqui, que se eu não me engano é a letra tal, que eu não decoro o nome dessa letra mesmo. Então tá aqui, eu vou usar essa letra, que é um 6 com um cabelinho para trás, que é igual a força, que no caso não é F, a força agora é V, e dividido por uma área. Bom, qual força que é essa? É essa aqui, ó. Ah, John, nesse caso aqui, então, eu tenho uma força para cá e outra para cá. Eu vou colocar 2V? Não, você vai fazer os cálculos com uma força só. Porque uma aqui é a reação da outra, praticamente. Tá? Quando você tiver que calcular, considerar as duas forças, o próprio programa vai te falar. Porque aí tem uma ação de força para cá, uma outra ação de força para cá, aí você vai junto aqui. Tá? Mas normalmente, quando está um problema assim, você só considera esse valor da força, porque a outra é a reação dessa. Aí você vai colocar aqui.
outra coisa aqui. Eu vou colocar 3V, então? 3 forças aqui? Não. Aqui, ó. Se você tem uma força sendo aplicada para cá, uma força V para cá, você concorda que para esse aqui está em equilíbrio, essas duas aqui tem que balancear? Então, você faz o cálculo só com isso aqui. Mas se ele te perguntar qual que é o valor dessas forças aqui, como eu dividi isso aqui em dois, tem duas forças atuando aqui para compensar essa aqui. Então, isso aqui é V sobre 2. Para entrar em equilíbrio. V para lá, V para cá. Agora, aqui vocês prestem atenção com essa área aqui. Ó. Tá? Por quê? Porque quando vocês estiverem fazendo os cálculos de vocês, se o cisalhamento for simples, você só tem uma área. A gente não conversou isso? Então, você usa a área só. Uma área aqui. Mas, como o cisalhamento é duplo, vocês concordam que tem duas áreas resistindo a essa carga? Então, no cisalhamento duplo, você tem que considerar aqui duas áreas. Então, a tensão de cisalhamento é igual à força que está sendo aplicada dividido pelas áreas. Qual área? A área normal do meu pino, se for cisalhamento simples, ou 2 vezes a área, se for cisalhamento duplo. Jonathan, se eu não tiver só um pino aqui, se eu tiver 2, ou 5, ou 10, bom, quanto mais pino você coloca, mais área você está tendo ali para resistir. Aí você vai ter que adicionar aqui também. Jonathan, existe tensão de cisalhamento admissível? Tem. Da mesma forma que tem essa aqui, aqui vai ter também. É só pegar o resultado disso aqui, ó. Não, é só pegar lá aquela tensão de escoamento lá que tá na tabela, eu vou utilizar aquele mesmo valor e trazer para cá. Aí eu vou dividir isso aqui pelo meu fator de segurança. Vou dividir aqui pelo meu fator de segurança e vou encontrar aqui a minha tensão admissível. Mesmo raciocínio. Bom? Jonathan, eu vou usar a tensão de escoamento. Beleza. Mas é do material das chapas ou do pino? Porque pode ser que seja diferente. Às vezes eu tenho aqui uma chapa de aço 1020 e o pino é um pino de aço inoxidável. Você está calculando a resistência do pino, né? Então, você vai utilizar os dados do pino. A chapa não me importa muito, não. Obviamente que eu tenho que fazer uma conferência lá, mas quando estou fazendo um projeto. Mas o cisalhamento, ele é aplicável no pino, no rebite, no parafuso. Ok? Sem mistério, né? Sossegado, tranquilo. Não tem muito mistério nessa questão de cisalhamento também, não. O objetivo aqui é fazer com que essa ligação ela seja tranquila, que ela não vá se romper com os esforços, dimensionando corretamente esses pinos aqui. Novamente, tivemos uma aula completa sobre isso, resolução de exercício, e o livro de vocês tem uma cacetada de exercício lá para resolver e já resolvido também. Dá uma olhadinha lá, porque tem bastante coisa. Se eu não me engano, se eu não tiver passado um trabalho, eu vou passar um trabalho disso aqui ainda. Eu acho que eu deixei vocês entrar de férias sem me entregar um trabalho disso aqui. E, finalmente, a gente chega no nosso assunto, que é o cálculo do centro de gravidade, ou centroide de área, de figuras planas, né? Simples ou compostas. Finalmente, chegamos no nosso tema de estudo. Vamos lá, centro de gravidade. Ok. Centro de gravidade, então, é aquele ponto de equilíbrio daquela figura plana em que a área está igualmente distribuída em volta de um ponto. Se a gente for olhar as figuras planas comuns, tipo um círculo, tipo um quadrado,
um triângulo ou um trapézio, as figuras mais comuns, é fácil encontrar o centro de gravidade dela, porque é muito intuitivo. E o que não é intuitivo está tabelado. Porque é o seguinte, eu tenho um círculo. Qual que é o ponto em que a área está igualmente distribuída em volta desse ponto? Bom, é o centro, né? Então, todo círculo que eu tiver, o centro de gravidade dele está exatamente no centro do círculo. Um quadrado é a mesma coisa, né? Ele está aqui, ó, na metade da largura, vamos dizer que isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Né? O centro de gravidade ele está aqui, ó, na metade da base e na metade da altura. Eu junto aqui, ó. Está aqui. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, não importa. Metade da base, metade da altura, eu marco um ponto e aqui é o meu centro de gravidade. O triângulo, ele não é tão intuitivo assim, ó, mas você começa a pensar o seguinte, ó, eu tenho uma base, eu tenho uma altura. Né? Aqui eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Bom, eu vou pegar essa base e dividir em três pedaços iguais e a altura também, 3 pedaços iguais. Não ficou muito igual não, mas tá bom. O meu centro de gravidade, ele está 1/3 da base e 1/3 da altura. Então aqui, ó, pegando aqui o zero, 1/3 da base é aqui e 1/3 da altura é aqui. Eu faço isso aqui, junto aqui, eu tenho aqui o meu centro de gravidade do triângulo. 1/3 da base e 1/3 da altura. Isso aqui é no centro, isso aqui é no centro, isso aqui é 1/3 da base e 1/3 da altura. Tranquilo, né? Já do trapézio, ele já não é tão intuitivo, não. É o seguinte, do trapézio, eu estou falando um trapézio regular, tá? Em que, por exemplo, que ele é simétrico assim, ele é espelhado de um lado e para o outro. Né? Aí eu vou preocupar só com encontrar essa altura aqui. Se ele não for regular, não for certinho, aí eu tenho que usar outros recursos. Aí já não é tabelado, não. Eu tenho que usar um computador para ver certinho o que é. Ou desmembrar ele ali para calcular ele em diversas outras figuras. Mas se ele é simétrico, a equação que vai me dar dele é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma base maior, uma base menorzinha e uma altura total. Uma altura total. O que acontece? A equação para mim encontrar essa altura, esse y aqui do meu centro de gravidade, deixa eu fazer isso aqui. Y de CG, isso aqui é um H normal. Para mim encontrar esse y de CG, ele é igual a 1/3 e multiplica 2Bzinho, essa cota aqui de cima, aqui, né? Essa distância. Mais Bzão, mais a base maior, dividido pela base menor mais a base maior, que multiplica H. Aí eu vou encontrar a altura do meu centro de gravidade a partir da base do trapézio aqui. Agora, então, onde eu encontro essa expressão? Eu passei um formulário para vocês, está lá anexado lá no portal de vocês, lá com material complementar. Tem uns PDF lá, e esse cálculo aqui do centro de gravidade do trapézio está lá também. Ou seja, dá para encontrar, né? Aqui, deixa eu só complementar isso aqui, ó. A área desse trapézio é isso aqui, ó. H sobre 2, que multiplica Bzinho mais Bzão. A área é isso aí. Também está no formulário lá. Bom, mas essas são figuras simples, né? E se eu tiver uma figura mais complicada, mais difícil, que não é simplesmente um círculo ou um quadrado. Bom, você vai calcular o centro de gravidade dessa figura como um todo,
desmembrando ela nessas figuras que você já conhece. Uma vez que você desmembrou, você consegue identificar ali cada segmento daquela figura complexa lá, né? Aí você vai calcular separado, depois a gente vai fazer um jeitão lá para juntar todo mundo junto de novo. O que é esse jeitão? Vamos lá. Ô Douglas, tira um print para nós e joga lá no grupo, por favor. Sim. Prontinho. Beleza, obrigado. Por nada. Imagina, por exemplo, que eu tenho essa peça aqui, ó. Essa peça não, né? Essa figura. Por enquanto a gente não está falando de peça. É uma peça, uma figura quadrada, que seja, e ela tem um furo circular no meio. Bom, o que eu vou fazer? Ó, eu vou desmembrar ela em duas peças. A primeira é esse retângulo completo, como se ele não tivesse um furo. Eu vou calcular ela como um quadrado, um retângulo completo sem furo. Só que é o seguinte, essa peça que eu tenho, ela é assim, né? Essa figura que eu tenho. Isso aqui é um furo. Então, o centro de gravidade, eu tenho que calcular ele considerando que esse furo existe. Eu tenho que tirar esse furo. Então, eu vou calcular o centro de gravidade para a peça macia, para a minha figura inteira, né, maciça, e aí eu vou tirar essa parte do furo, menos a parte do furo. Ou seja, é como se eu falasse que essa parte grande aqui é uma parte positiva, existe material, e esse furo é a parte negativa. Eu vou excluir esse material. Eu vou calcular isso menos isso. Ok? E como é que eu vou calcular isso? Bom, a gente tem que identificar, para mexer com isso aqui, a gente tem que usar um sistema de coordenadas, um eixo XY aqui, para ver o que a gente vai fazer. Eu posso colocar esse eixo XY em qualquer lugar. Eu posso colocar ele aqui? Posso. Nada me impede. Mas aí eu vou ter que calcular as coisas, tudo partindo aqui do meu 0, 0. As distâncias daqui para cá, eu vou ter que calcular essa distância toda. Né? Pode dar um pouquinho mais de trabalho. E se eu colocar esse meu eixo XY aqui em cima, aqui, ó? O meu ponto 0, 0 está no início da peça aqui também. Ó, já melhorou. Né? Porque eu já estou calculando, o meu 0 já está na peça, então já me facilita para calcular. Eu posso colocar aqui? Posso também, não tem problema. Mas isso vai me trazer uma dificuldade. Por quê? Porque todos os meus valores de x estão negativos, tá vendo? Toda a minha peça está atrás do eixo x aqui negativo. Então, eu tenho que considerar que tudo isso daqui, quando eu vou mexer com as coordenadas x, é negativo. Eu posso colocar aqui? Posso também, não tem problema. Só que aí o problema dobrou, né? Porque agora, se eu colocar o meu eixo aqui, tudo isso aqui é tanto negativo no eixo x como no eixo y. Não é tão conveniente, mas eu posso fazer, não tem problema. Aí, por exemplo, eu vou encontrar o centro de gravidade aqui, eu vou ter aqui uma coordenada x e uma coordenada y. As duas vão dar negativo, não tem problema. Olha lá. Aí eu tenho alguns macetes que eu posso fazer. Então, dessas três opções, a melhor é essa aqui, né? Porque eu vou ter tudo positivo, tanto x como y aqui. Né? Agora, se a peça ela for simétrica, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um quadradinho e isso aqui é um círculo que está centralizado no meio do quadrado.
Bom, se a minha peça for simétrica, pelo menos no eixo X aqui, ó, eu posso colocar o meu eixo X aqui, né? Meu eixo aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho certeza, ela é simétrica, né? O que eu tenho para cá, eu tenho para cá. Ela é espelhada. Se ela é espelhada, eu tenho certeza que o meu centro de gravidade no eixo X, ele está aqui na linha central, né? Ele não vai, ele é zero. Se eu coloco o meu eixo de coordenadas aqui no ponto central da peça, que é simétrica, eu não preciso calcular esse x aqui mais. Eu só vou calcular a altura aqui. Por quê? Porque eu já sei, a peça é simétrica, eu já sei que o meu centro de gravidade aqui vai estar no meio da peça, o ponto de equilíbrio. Agora eu só preciso calcular a altura para saber onde que está. Macete. Entendeu? Tá, John. Ok. E como é que eu calculo? Aí vocês vão usar aquelas equações que eu ensinei para vocês. Vocês lembram aquelas duas equações muito bonitinhas? Bem simples. Aqui, ó. Somatório de x vezes a área dividido pelo somatório da área. Deixa eu lembrar isso aqui. Você precisa encontrar a coordenada do seu centro de gravidade, né? Aonde que ele está localizado dentro da sua peça aqui, dentro da sua área. Então, você tem um par ordenado, x e y. Esse par ordenado x e y, ele é baseado nesse ponto que você escolheu aqui para ser o seu centro de referência aqui, dos seus eixos coordenados. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter que andar isso aqui e vou ter que andar isso aqui para chegar no centro de gravidade. Então, os dois vão ser positivos. Se eu tiver aqui, esse aqui vai ser positivo e esse aqui vai ser negativo, mas sempre a partir do meu 0, 0 aqui. Se eu preciso encontrar essas coordenadas, eu preciso calcular para descobrir quais elas são. E como é que eu calculo? X, a coordenada x do centro de gravidade. Somatório de x vezes a área dividido pelo somatório da área. E o y? Somatório de y vezes a área dividido pelo somatório da área. Área de quem? Dos segmentos que eu vou calcular aqui. Não falei que tem um segmento que é o quadradão completo e o outro segmento é o círculo que eu vou ter que subtrair? Então, tem dois segmentos. Esse x e esse y aqui é o quê? É o centro de gravidade de cada um desses segmentos. E a área? É a área de cada um dos segmentos. E aí eu vou colocar para calcular. Entendeu? Ok, já que vocês estão relembrados, tem um aluno novo que começou na semana passada. Qual que é o nome dele? É o Samuel, né? Samuel, você está online, está na escuta aí, né? Samuel, seguinte, você vai assistir as últimas aulas que nós tivemos em dezembro para você entender isso aqui com mais detalhe, tá? Certo. Beleza? Tá tudo bem detalhado lá. Aqui foi só uma lembrança para saber do que a gente está falando, como que são as fórmulas. Lá está bem detalhado, está bem explicado, eu resolvi alguns exercícios. Daqui para frente eu vou pegar o último exercício que eu deixei de dever de casa lá, vou resolver aqui com vocês e vou resolver alguns outros para aplicar isso aqui. Tá? Na aula que você vai ver em dezembro lá, eu comecei da maneira mais fácil, que é fazer uma tabelinha para depois só preencher isso aqui. Bom, eu já vou, a partir daqui de hoje, eu já vou fazer isso aqui um pouco mais direto para render mais, mas é a mesma coisa. A tabelinha auxilia, mas se você entendeu como que aplica isso daqui, feito que a gente vai fazer aqui hoje, dá para seguir tranquilo também. Joia? Beleza. Volta na aula lá de dezembro lá para você entender isso aqui, porque se você não voltar lá para pegar o passo a passo, o bem detalhado, você vai ter dificuldade. Isso aqui foi só uma explicação para relembrar. Ok. Eu lembro que o último exercício que eu passei para vocês foi esse aqui, ó.
né? Eu passei esse exercício para vocês e pedi para calcular. Calcula o centro de gravidade da figura como um todo. Né? Ou melhor, deixa eu até facilitar aqui para vocês para entender o seguinte. Tá aqui. A figura é essa aqui. Eu tenho aqui, se a gente for desmembrar, eu tenho aqui um retângulo e aqui um trapézio invertido aqui também. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, então, essa peça aqui de cima, aqui, um segmento 1, que é o retângulo, e essa peça aqui de baixo, eu vou considerar que é o segmento 2, que é um trapézio. Nesse caso aqui, eu não tenho áreas negativas, né? Eu tenho uma área aqui de cima, eu tenho essa área aqui, 2 segmentos, eu vou calcular. Aí eu poderia calcular também isso aqui, ó, considerar isso aqui um retângulo completo, e aí eu tirava um quadradinho daqui, outro quadradinho daqui, sobrava um triângulo aqui, outro triângulo aqui, eu tirava também. Daria para fazer? Tá, funciona do mesmo jeito. Tá? Mas eu vou aplicar, eu vou usar isso daqui para calcular utilizando o trapézio, que eu ainda não tinha calculado com o trapézio aqui com vocês. Inclusive, vou usar aquela fórmula lá que eu tinha passado. O que eu tinha passado para vocês? Ó, eu tinha feito a tabelinha que era assim, ó, segmento, aí vinha aqui área, aí vinha aqui x, y, x vezes área, y vezes a área. Aí eu tinha aqui o segmento 1, segmento 2. Aí eu tinha uma linha de somatório aqui. Aí a área eu lançava a área do segmento 1 aqui, a área do segmento 2 aqui, e somava aqui. Aí eu pegava aqui a coordenada x do segmento 1, escrevia aqui, a coordenada y do segmento 1, escrevia aqui, mesma coisa aqui também. Aí eu pegava x vezes a área, escrevia aqui, x vezes essa área aqui, escrevia para cá também. Fazia a mesma coisa com y vezes a área, y vezes a área. Somava isso daqui, eu tinha isso aqui. Para quê? Porque naquela equação, vocês vão ver que é assim, ó. X barra, somatório de x vezes a área dividido pelo somatório da área. Mesma coisa para o y. Mas olhando aqui para o x, ó, o que eu preciso? Eu preciso ter o somatório de x vezes a área. Somava, multiplicava x vezes a área aqui, x vezes a área e somava aqui. Esse valor eu jogava aqui já, pronto. Simples. Aí, ó, somatório das áreas. Eu somava essa área com essa área, já anotava aqui e trazia para cá. Resolvi essa conta e eu tinha coordenada do x barra aqui. O que é o x barra? É a coordenada do meu centro de gravidade, no sentido de x aqui, da minha peça como um todo. O y é a mesma coisa. Tinha o y, é somatório de y vezes a área, dividido pelo somatório da área. Pegava esse valor, jogava para cá, esse mesmo valor da área estava aqui, resolvia, e aí já tinha a coordenada do y para encontrar aqui também, na altura. Foi essa tabelinha aí, ô Samuel, que eu passei para o pessoal lá, né? Uma tabelinha para facilitar. Hoje a gente vai fazer direto, sem usar a tabela aqui. Opa! Professor, eu diria que esse prego aí não resistiu, não. Cisalhamento Tá dele bem, tá muito bom, não. ele não está bem calculado. Cisalhamento Cisalhamento, simples. não. Pior que eu quebrei a tomada ali agora. Espera um minuto aí. Tem que fazer um trabalho de eletricista amanhã ali, que tinha uma tomada ali que quebrou também. Tá bom, acontece. Ainda bem que foi a tomada, não foi o senhor, né? Tá bom. Espera aí que caiu meus pincel para cá também, tem que encontrar ele. Peraí.
Eita. Porque não tinha prego ali, não. O quadro estava apoiado na mesa aqui, aí escorregou e caiu para trás. Tá bom, vamos lá. E, ó, esse exercício aqui tá em milímetro, tá? Vai dar uns números grandes aí, mas não assusta, não. Número grande não tem problema, não. Só não pode dar número errado. Se quiser uns números menorzinhos, vocês convertem isso aqui para metro, 0,3, 0,08, né, que vai dar uns números menores para trabalhar. Mas dá do mesmo jeito. Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui para aproveitar o quadro, tá? Ó, vamos começar. Eu sei que eu preciso disso aqui, né? Deixa eu escrever aqui do lado aqui, ó. Somatório, x barra é igual ao somatório de x vezes a área, dividido pelo somatório da área. E y barra é o somatório de y vezes a área, dividido pelo somatório da área. Então, eu tenho que calcular x, eu tenho que calcular a área de cada um deles, e o y vezes a área de cada um deles. Depois eu vou somando aqui que preciso somar. Bom, primeiro passo. Eu já ensinei o macete para vocês, eu sou esperto, não nasci ontem. Eu estou vendo que essa peça aqui é simétrica para esses dois lados aqui, né? O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou pegar e colocar o meu eixo coordenado aqui, ó, no centro dela. Para quê? Porque se eu sei que ela é simétrica, eu já cancelo o x e não preciso calcular o x, não, porque eu sei que o centro de gravidade está na linha mediana aqui. Em algum ponto, em alguma altura. Mas eu vou calcular só o y agora, porque o x eu já não preciso calcular. Eu sei que é simétrico. Então eu vou esquecer o x e vou concentrar só no y. Se eu for calcular o x, vai dar zero, tá, pessoal? Por quê? Porque eu coloquei o meu eixo coordenado no centro da peça aqui. Então, se o meu centro de gravidade está na linha central e eu coloquei na linha central, vai dar zero. Então, por isso que eu não vou calcular. Eu já sei que vai dar zero. Então, aqui, para a peça 1, que no caso é essa aqui, o retângulo. Para a peça 1, primeiramente, eu vou calcular a área dela. Como é que eu calculo a área? 3, 6, 9. 900 vezes 80. 9 vezes 8, 72. 3 zeros. 72 milímetros, 1000 milímetros quadrados. Próxima coisa que ó, beleza, já calculei a área. Primeiramente, né, eu falei que o x pode cancelar, então esquece isso aqui. Vamos olhar só isso aqui. Calculei a área, agora preciso calcular o y, né? O que é o y? É a altura em que o centro de gravidade dessa peça aqui está, a partir da minha origem aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, isso aqui é um retângulo. O centro de gravidade vai estar aqui no meio dela, né? A metade do comprimento da metade da altura. A minha altura aqui é 80. Metade de 80 é 40. Então, isso aqui está a 40. 40 mais 360 até chegar na minha origem vai dar 400. Então, meu y é 400. Entenderam como é que eu encontrei isso aqui? Tem como passar de novo, professor? Tem sim. Aqui, ó. Esse valor aqui de y que eu estou procurando é a distância que o centro de gravidade do segmento que eu estou olhando está da minha origem. Eu coloquei a origem aqui. Esse aqui é o 0, 0. Aí eu vou te perguntar, qual que é a distância que o centro de gravidade desse segmento 1 está? Bom, o centro de gravidade aqui só do segmento está aqui no meio. É um retângulo, né? Ele está na metade da altura e na metade do comprimento. Então, está no meio dela. Se essa altura aqui total é 80, a metade da altura é 40, correto? Correto. 40. Ok. Eu preciso avançar mais quanto para chegar na minha origem aqui? Mais 360. 40 mais 360 dá 400. Opa, nesse caso aqui é só 400, não é milímetro quadrado.
Ok? E essa primeira letra A aí, a gente multiplicou a É a, área, é a área do retângulo, 900 vezes 80. certo? Ótimo, aqui, ó. Já tenho a área que eu preciso e já tenho o Y. Eu já vou adiantar, já vou calcular Y vezes a área aqui, ó. Aí, professor, esses 400 milímetros, ele está na soma de cima lá com a parte de baixo. Esse ponto, qual que é a distância desse ponto aqui até aqui? Sim, entendi. Aí é o 400. É o 400. É a distância do centro de gravidade do segmento que eu estou usando até a minha origem. Aí você vai vendo pelas cotas ali e encontra. 360 mais a metade de 80 deu 400. Distância do centro de gravidade. No segmento que você está estudando. Eu estou estudando o segmento 1. O segmento 1 é o retângulo aqui. Certo. Até a origem. Isso. A origem a gente convencionou ela ali porque a gente fica com o x é igual a zero. Exato. Resolvendo isso daqui, ó. Isso daqui é igual a 28.800.000. No caso, isso daqui vai ser milímetro ao cubo, né? Não preocupa com a unidade que milímetro ao cubo, não, porque isso aqui é só para você saber que eu estou multiplicando uma área vezes uma altura, né? Então, isso aqui, em tese, daria um volume. 28.800.000. É só o resultado dessa conta aqui. Mas não assusta não, que isso aí é só número grande. Mas é a mesma coisa. Certo. Aí agora é o somatório da área, né? É isso? Não, calma. Eu já encontrei a área desse segmento. Eu tenho que encontrar a área desse segmento aqui para depois somar as duas. Tá, Tá? não, mas o YA é o somatório da área de cima, então. Não, eu não estou somando a área, não. Eu tenho uma área aqui, que eu calculei que é isso aqui. Eu tenho uma distância do meu centro de gravidade até a origem que está aqui. Aí eu peguei os dois e multipliquei. Ah, tá. Não, não, eu já sei o que eu tô confundindo aqui. Cuidado ao falar a palavra somatório, que somatório é isso aqui, ó. Sabe o que é? Eu tô confundindo. Eu confundi foi o X e o Y. É porque tem o segmento um e o segmento 2. É Isso, isso? isso. Mas cuidado no pronunciar, no se comunicar usando a palavra somatório. Somatório é isso daqui, eu vou entender isso aqui. Sim, perfeito. É só o cuidado ao falar a palavra ou escrever a palavra, que ela tem um significado diferente do que você está querendo expressar. Uhum. Mas beleza. Matamos esse segmento. Vamos fazer o segmento 2 aqui agora. Ó, segmento 2. Primeira coisa, vou calcular a área dele. Eu falei para vocês que a área de um trapézio, sendo que ó, trapézio tem base maior, base menor e uma altura, né? Ok? A área dele, eu falei para vocês que é altura dividido por 2, que multiplica base menor mais base maior. Aí a gente vai calcular a área disso aqui, tá? Ó, apesar disso aqui estar de cabeça para baixo, né, a base maior está aqui em cima, né? A base menor está aqui. A base menor é 100, a base maior é 300 e a altura é 360. Vou só substituir aqui, ó. A área do trapézio é igual a 360 dividido por 2, que multiplica 100, pezinho, mais 300. Calcule isso aí alguém para mim, por favor. Esquece. 180 vezes 400.
72 mil. A área desse trapézio aqui, ó, é 72 mil milímetros quadrados. Deu a mesma coisa aqui, né? As duas deram áreas iguais. Esse é o cálculo para encontrar a área do trapézio. Altura dividido por 2, que multiplica a base menor mais base maior. Ok. Como é que eu vou calcular aquele y ali agora, hein? Lembrem que o que é o y? É a distância desde a origem até a minha altura do centro de gravidade dessa peça aqui. Bom, vocês estão acompanhando, vocês estão anotando, está sendo gravado, o pessoal vai acompanhar depois. Então não tem problema de eu apagar isso aqui não, porque a gente já resolveu, já colocou aqui. Vocês já sabem como calcular. Se vocês anotarem também, eu preciso liberar um espaçozinho aqui agora. Falei para vocês que para calcular a altura do meu centro de gravidade do trapézio, a equação era isso aqui, ó. Tá lá no formulário lá, tá? 1/3 que multiplica 2bzinho mais bzão dividido por bzinho mais bzão que multiplica a altura. Só que é o seguinte, presta atenção, eu tenho um trapézio assim, ó. Essa equação aqui vai me dar um y. Esse y a partir da onde? A partir da base maior. Eu vou calcular isso daqui para um trapézio e vou encontrar uma distância que ela começa a partir da base maior. Se o meu trapézio aqui está invertido, eu estou calculando a partir da base maior. Presta atenção no desenho. Eu estou calculando a partir da base maior. Então, esse y que eu vou encontrar é a distância desde a base maior até o meu centro de gravidade. Pode estar aqui, por exemplo. Eu vou encontrar isso aqui, ó. Eu vou resolver o cálculo, eu vou usar os mesmos parâmetros aqui para atender a equação e eu vou ter um resultado. Esse resultado é a distância desde a base maior até o meu centro de gravidade. Mas preste atenção que ele está invertido. Eu não quero essa distância, eu quero essa aqui, ó, a partir até chegar na minha origem. Então eu vou calcular isso daqui e vou encontrar um valor. Esse valor eu tenho que subtrair de 360, porque eu tenho que encontrar isso aqui, né? Vocês entenderam? Entendi. A gente está calculando agora o centro de gravidade da peça 2 até a sua base. Isso, a base maior, que é essa aqui. Que seria, não, na verdade que seria a origem, né? Calma, O que a gente tem que isso que eu estou encontrar. tentando explicar para você. Calma. É isso que eu estou tentando explicar. Quando você vai procurar lá no livro de trigonometria lá da escola, você vai encontrar essa equação aqui para encontrar o centro de gravidade de um trapézio. Essa aqui, tá vendo? Só que essa equação, ela é baseada no seguinte, ó. O seu centro de gravidade do trapézio é o resultado disso, só que a partir da base maior. Sim. Nesse caso aqui, eu tenho o mesmo trapézio, só que é de cabeça para baixo. Aí, o resultado disso aqui vai ser a distância desde a minha base maior até chegar no meu centro de gravidade. Sim, entendi. Só que eu não quero isso aqui. Eu quero essa maior aqui até a minha origem. Então a gente tem que fazer e subtrair. Exatamente. Vou tirar daqui 360 para encontrar essa altura certinha aqui. Justo. Vamos resolver então? Aqui, ó. Meu y do centro de gravidade
Meus pincel tá uma miséria, peraí. É igual a 1/3 que multiplica 2 vezes 100 mais 300 dividido por 100 mais 300 que multiplica a altura. A altura total dele que é 360. Eu vou adiantar para vocês e já vou colocar o resultado disso daí. O resultado é 150. Bom, então eu vou pegar 360, que é a altura total, tirar esse 150 que eu descobri que é esse aqui, e vou encontrar a distância do meu centro de gravidade até a minha origem, né, que é 360 menos 150. Isso aqui vai dar 210. Então, o meu Y aqui do segmento 2, 210 milímetros. Próximo passo aqui, ó. Y vezes área do segmento 2. 72.000 vezes 210. Vou adiantar para vocês isso aqui, tá? O resultado disso aqui é 15.120.000. 15.120.000. Ótimo, beleza. Já sei calcular tudo, já calculei tudo que eu preciso. Agora eu só preciso montar essa fórmula aqui, ó. Só preciso montar essa fórmula. Vamos montar? Aqui, ó. Vamos montar essa fórmula aqui e acabar o problema. O que eu preciso encontrar está aqui, ó, que é esse y bar. Eu já sei que é o somatório de y vezes a dividido pelo somatório da área. Então aqui, ó, somatório de y vezes a. Bom, eu tenho o y vezes a do segmento 1 e o y vezes a do segmento 2. Vou somar os dois aqui agora. Esse primeiro aqui, 28.800.000 mais 15.120.000 dividido pelo quê? Somatório das áreas. 72.000 do segmento 1 mais a área do segmento 2, 72.000. Calcule para nós o resultado, por favor. Que vai dar 305. A partir da minha origem, eu vou subindo aqui e vou encontrar o centro de gravidade a 305 milímetros a partir da origem. Ok? A partir daqui, 305 é uma peça simétrica, eu não calculei para X, só calculei para Y, que eu vou ter o ponto de equilíbrio aqui dessa peça. Se eu pegar essa peça assim, ó, colocar na mão assim, que nem o Thanos lá nos Vingadores, lá, né, com a Gamora lá, naquela faquinha lá, pegar lá e encontrar 305 milímetros para um lado ou para o outro, encontrar o ponto certinho, ela vai ficar em equilíbrio. Ok? É aquela lógica lá. Então tá aí a resolução do problema que eu passei para vocês antes de entrar no nosso recesso de férias no final do ano.
Ah, Jonathan, eu podia colocar o meu eixo de referência aqui, nesse ponto aqui, alinhado aqui? Podia, mas aí você teria que calcular o X também. Poderia colocar aqui? Podia, aí você teria que calcular o Y e o X também, os dois. Aqui é mais fácil, porque aí eu cancelei um cálculo, só fiz o cálculo para uma coordenada. Mas se tivesse que fazer o X também, não tem problema nenhum, não. Daria para fazer. Se eu colocasse ele em qualquer outro lugar aí, eu perderia o centro de gravidade e eu teria que calcular o valor de X. Se você colocasse aqui, por exemplo, ó, alinhado ainda, na metade, não teria problema não. Você também anularia o X que você está colocando em cima da linha média, tá vendo? Sim. Se eu Você, colocasse lá embaixo, lá na base, do lado esquerdo, aí você eu já teria que colocasse aqui calcular, também né? não teria problema. Agora, se você colocasse, por exemplo, você colocou aqui, você colocou aqui, aí você já perdeu aquela vantagem que você tinha de anular o X. Você vai ter que fazer esse mesmo cálculo aqui, só que para o X também. Certo. Mesmo que eu colocasse lá no trapézio, lá embaixo, do lado esquerdo, Aqui? isso, nesse ângulo, nesse lugar aí mesmo. Mesmo que eu colocasse aí, todo jeito eu teria que calcular o X, né? Porque ele Também não está no teria, meio certinho. também teria que calcular. Por quê? Porque saiu da linha média, da linha de centro aqui de todo o conjunto. Show. Na verdade, mesmo colocando aqui, você também teria que calcular o x, mas você veria que o x ia dar igual a zero. Por quê? Porque está em cima da linha. Né? Então não precisa, agiliza, faz o negócio mais rápido só quando você precisa. Sim, só não poderia se lá em cima, por exemplo, em vez dos 300 do lado direito, fosse 310. Aí já daria diferença, né? Porque aí o centro de gravidade ia puxar para direita. Por exemplo, imagina que aqui, ó, 300, 300, aqui está 310. Aí, meu amigo, lascou. Pode calcular para todo mundo aí. Aí é brabo. E se a gente pegar esses 10 aí, professor, e dividir para 3 aí e jogar pro lado ainda não? Como é que é? Não tem como a gente compensar esse contrapeso lá em cima, não? Não, não tem não. Se a figura já não veio alinhada, lascou, você tem que fazer. Aí quando ela não for alinhada, eu sugiro você colocar aqui, ó, né, aqui, ó, no Uhum. alinhamento aqui da extremidade, no alinhamento da extremidade. Por quê? Porque aí você já vai ter que calcular os dois. Colocando Uhum. aqui, tá tudo positivo, tá mais fácil de calcular. Entendeu? Certo. Se ela não é simétrica, você colocar aqui, aí complica mais, porque aí você vai ter que fazer conta com o número negativo, aí fica chato. Só coloca na linha central quando ela for simétrica. Se não for, taca para cá, porque aí fica todo mundo positivo. Perfeito. Deixa eu ver que não está de tempo aqui. Falta 20 minutos de aula, vou resolver um exercício rapidão aqui com vocês, tá? Desculpa, mas não vou liberar mais cedo não, porque a gente já tem pouca aula durante a semana. Pouca aula, professor? Tem uma. Pois é, tá vendo? Já é pouco. A gente Não é devia ter um nem pouquinho pouca, mais de não, é aula, uma passar só. mais conteúdo, fica na correria danada. Ó, outro exercício. O pincel meu tá uma miséria. O próximo semestre vai ter resistência dos materiais, né, professor, que o senhor falou? Sim. E continua sendo uma aula só por semana? Não, é duas. Ah, não, melhorou, né? Aí já melhora um pouquinho para nós já. Mas vocês não vão deixar de me ver na quinta e no final de semana, não, que as aulas vai ser ou na quinta ou na sexta. Beleza.
Aqui, ó. A peça que eu tenho é essa aqui, ó, a figura que eu tenho. Essa figura aqui, ela tem um furo. 4 polegadas até aqui, 6 polegadas até o final, 3 e 3. Esse círculo está alinhado com esse ponto aqui e está alinhado com esse ponto aqui também. E ele tem um raio de 2 polegadas. Ó, eu tenho aqui, ó, já vou resolvendo aqui com vocês. Eu tenho aqui 2 segmentos, 3 segmentos na verdade. Ó, o primeiro vai ser o retângulo completo, que é esse retângulo completão aqui. E ele é uma área positiva, né? Ele é a figura em si, né? Então, eu vou colocar aqui uma área positiva. A figura 2 é o círculo. Como ele é um furo, ele não existe, então eu vou ter que subtrair. A figura 3 é esse triângulo formado aqui, né? Eu tenho que recortar ele também. Ele também é negativo, tem que subtrair. Então, tem 3 segmentos. Vamos calcular? Aqui, ó. Segmento 1. A área dele. 3 mais 3, 6. 6 com 4, 10. Então, 10 vezes 6. A área do segmento 1 é 60 polegadas quadradas. Vou fazer mais rápido, hein? Vai acompanhando aí. Você já sabe o raciocínio. A figura não é simétrica. Né? Ela é quebrada aqui, tem um círculo aqui, então não compensa colocar, não tem uma linha de centro. Então eu vou colocar o meu eixo aqui. Ó. Meu 0,0 está aqui. Beleza. Do meu retângulo completo, eu tenho 6 e tenho 10. Né? Vocês já perceberam que eu não consigo matar, então eu vou ter que fazer a conta para x e para y. Então, o meu x é 3. E o meu y é 10, então é 5. Professor, o X é 3, que é porque ele está no mesmo alinhamento aí do meio do círculo. Isso aqui é 6, não é? Aqui, ó, 3 mais 3. Metade, isso aqui é um retângulo. Metade do retângulo, da base de 6 é 3. Ah, tá. Então, entendi. Eu estou olhando só o retângulo. Esquece os outros por enquanto. Estou olhando só o segmento aqui. O meu pecado foi esse aí. Eu olhei tudo. Beleza. Segmento 2. Isso aqui é um círculo com raio 2. Qual que é a área do círculo? A área do círculo é πd2 vezes 4 ou π vezes raio ao quadrado. O raio é 2. Só que lembra aqui, pessoal, isso aqui é um furo, tá? Então, uma área negativa. Vou ter que subtrair. Já coloca um sinal ali já. Isso aqui vai ser... π vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4, né? Isso daqui eu já calculei. Menos 12,57 polegada quadrada. O x disso aqui e o y disso aqui. Bom, eu falei que está alinhado aqui com as arestas, né? Então, o x é 3. X é 3 e o y é 4. Segmento 3. A área. Qual que é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base 3, altura 6. Dividido por 2. Isso aqui é 18. Dividido por 2 é 9. 9 polegadas quadradas. Opa! Mas lembra que isso aqui é negativo, tá? Por quê? Porque ele não existe, né? Eu vou ter que subtrair ele. Então, eu já coloco o sinal lá que é negativo. Aí eu tenho que encontrar o x e o y desse segmento. Bom,
o x e o y do centro de gravidade desse segmento. Isso aqui é um triângulo. Eu falei para vocês que para encontrar o centro de gravidade de um triângulo é 1/3 da base e 1/3 da altura. Aqui ele só está de cabeça para baixo, mas a base dele aqui, ó, no x, vai ser 3 até chegar no triângulo. Ele tem 3 aqui, então eu divido por 3, pego 1/3 para cá, então me sobra 2. Então é 3 mais 2 é 5. Acompanharam? E, ó, o triângulo está para cá, eu dividi ele em 3. O meu ângulo reto está para cá. O centro de gravidade, então, é 1/3 da base e 1/3 da altura. Então, o meu centro de gravidade está aqui. Ó. Peguei 1/3 aqui e 1/3 aqui. Bom, eu já tinha 3, né? Como isso aqui é 3, então cada 1/3 equivale a 1, né? Então, é 1, 2, 3. Para dar os 3 aqui. 3, 4, 5. Olha lá, 5. Mesma coisa aqui. 1/3 da base, 1/3 da altura. Então, o centro de gravidade está aqui. Então, está para cá. 4. Isso aqui é 6. Então, é 2 mais 2. Então, 4 com 2, 6. Com 2, 8. Dá para enxergar? Sim. Está meio clarinho, mas dá para ver, né? Área do segmento 1, 60. Área do segmento 2, menos 12,57. Área do segmento 3, menos 9. 60 menos isso, vai dar, eu já fiz a conta aqui, vai dar 38,43. Isso aqui é a linha do somatório, né? Agora aqui, ó, do segmento 1, x e y é 3 e 5. No segmento 2, x e y é 3 e 4. No segmento 3, 5 e 8. X vezes A, 60 vezes 3, 6 vezes 3, 18, 180. X vezes A para o segmento 2, 3 que multiplica isso daqui, vai dar menos, por conta desse sinal aqui. Eu fiz a conta, deu 37,71. X vezes A do segmento 3, 5 vezes menos 9, menos 45. 180 menos 37,71 menos 45 vai dar 97,29. Y vezes A. Y vezes a área do segmento 1. Então, 5 vezes 6, 30, quando é 300. Segmento 2. 4 vezes menos 12,57. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui.
Isso. Menos 50,28. Y vezes A, segmento 3. 8 vezes 9 negativo, menos 72. 300 menos 50,28, menos 72, 177,72. Samuel, a tabelinha que eu tinha falado para você era essa aí, ó. A gente calcula segmento por segmento e para ficar fácil de preencher essa tabelinha aqui. Uma vez essa tabela preenchida, eu posso apagar isso aqui e colocar aqueles valores naquelas equações que nós já temos. X bar, somatório de x vezes a área, dividido pelo somatório da área. Somatório de x vezes a área. X vezes a área. O somatório de tudo isso daqui, deu isso aqui, né? Então, 97,29 dividido pelo somatório da área. Está aqui o somatório da área, 38,43. Y bar, somatório de y vezes a área dividido pelo somatório da área. Y vezes a área, somatório disso tudo, 177,72 dividido pelo somatório da área, 38,43. X bar é igual a 2, o resultado disso aqui, 2,5316 e y bar é igual a 4,6245 milímetros, né? Polegada, né? Como é que eu interpreto isso daqui? Para encontrar o centro de gravidade da figura como um todo, eu vou sair do 0, 0 e no eixo X eu vou andar 2,53 polegadas. Vou chegar aqui mais ou menos. No eixo Y, aqui saindo do 0, 0, eu vou subir aqui 4,62 polegadas. Vou chegar aqui mais ou menos. Junto os dois, vou chegar aqui num ponto que é o meu centro de gravidade. Está calculado, né? Vamos confirmar se é isso mesmo, para encerrar nossa aula? Só para ter certeza. Ó, vai ficar aí o negócio no quadro. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Já está compartilhando. Eu desenhei a peça aqui no AutoCAD. É aquilo lá. Prestem atenção aqui nesse painel de propriedades aqui, ó. Olha lá, essa medida aqui está 6, está correto. Essa medida aqui está 10, está correto. Essa medida aqui, ó, até o centro aqui, dá para ver, ó, delta Y é 4, delta X é 3, exatamente como está lançado lá, né? Então, eu vou usar aquele comandozinho que eu já mostrei para vocês uma vez, mas propriedades de massa dessa figura aqui, eu vou clicar nela, ó, X e Y, tá? Centroide. Ah, não, peraí, ficou faltando um negócio aqui, né? Peraí. O meu eixo de coordenadas, ele está distante, né? Ele está longe, que ele não está na peça. Deixa eu trazer ele para cá. Pronto. Pronto, agora sim, ó, centro de coordenada no mesmo lugar que eu escolhi lá. Vou entrar com o comando aqui de propriedades de massa dessa figura aqui. Vai aparecer essa janelinha aqui para nós. Centroide, 2,53 no X. Ó, deu certo. No Y, 4,62.
4,62. Acertei até a terceira casa decimal. Esse aqui só arredondou o 17 aqui para cima. Então deu certo. O cálculo foi feito corretamente aí. Ok? Eu tinha preparado essa figura aqui para vocês. Tinha preparado essa figura aqui para vocês, aqui como exercício para vocês calcularem. Fica para a próxima aula, eu passo uns exercícios aí para vocês calcular. Tá bom? Certinho? Certinho. Aí, professor, essa aula já finalizou, né, no caso? Nossa aula de hoje? Isso. Hoje, deixa eu voltar isso aqui. A aula finalizou hoje, mas não finalizou o assunto ainda não. Na próxima aula eu vou passar mais exercícios para vocês fazerem. Certo. Professor, eu queria que você me ajudasse numa coisa na letra A. Na letra A, não, peraí, que eu já estou falando até asneira aqui. A gente dividiu o número, o segmento 1, certo? A gente calculou a área Desse exercício que a gente fez aqui agora? desse último, exatamente. Deixa eu voltar aqui para o quadro, então. É bem simples a pergunta. Aí, primeiramente, a gente calcula a área, certo? De qualquer segmento desses três aí. Aí, depois disso, a gente precisa achar o valor de X e de Y. Vamos supor no segmento 1. No gráfico, aonde que está o valor de X e Y no gráfico? Qual gráfico aqui? Isso. Eu não falei que o segmento 1 é o retângulo completo? Sim. O segmento 1 não é a figura como um todo? Sem tirar isso e sem tirar isso aqui? Certo, o segmento... Isso aqui não é 10, a altura completa não é 10? Sim. Essa largura aqui não é 6 Sim. completa? Isso é a área. O centro de gravidade de um retângulo, ele está exatamente no centro da altura e no centro da largura. Se isso aqui é 10, então essa altura aqui é 5. Se isso aqui é 6, essa altura aqui é 3. Esse comprimento é 3. É porque a gente considerou, para achar o X e o Y, o retângulo inteiro. Entendi. Não é isso que a gente combinou? Porque, ó, eu tenho o retângulo inteiro e aí eu vou subtraindo as partes que, de fato, ele não tem. Ele não tem essa quina aqui. Isso, ele não tem essa parte aí. Ele não tem esse furo. Então, eu pego, calculo e tiro fora. Eu pego esse Porque calculo... eu fiquei meio perdido, porque eu achei que que o nosso retângulo, ele estava aí no início do chanfrado lá em cima, cortando esse círculo lá embaixo. No 3. Eu achei que o nosso retângulo, ele descia reto no 3 ali, ó, até lá na base. Eu achei que estava descendo aí. Não, o segmento 1 é a peça inteiriça, vamos dizer assim. Aí depois eu tiro o segmento 2, é o círculo que eu tirei, o segmento 3 é o triângulo que eu tirei. Sobrou a peça original, né? A área original popular, que foi o que a gente calculou aqui no final. Não, eu entendi perfeitamente. Então, a gente fez do segmento 1 um retângulo completo. Aí, com isso, a gente teve que inventar um triângulo e depois subtrair ele. Exatamente. A mesma coisa com o círculo também. Certo. Aí a gente calculou a área e achou o ponto médio. O 2, então, o segmento 2, a gente calculou a área, que deu menos 12,57. Que é a área desse círculo aqui, né? Isso, que seria a área desse círculo. E o x e y... É a distância do centro de gravidade desse círculo a partir do meu 0, 0 aqui. Ah, tá. Entendi. X ele tá 3.
Tá aqui, tá alinhado, ó, tá 3 Tá alinhado, e tá sim. 4. Ah, tá. Não, entendi. Não, agora eu entendi perfeitamente onde que estava. Então, beleza, professor. É E só para o isso aí. segmento 3, é a mesma coisa. Né? Isso aqui é um Uhum. triângulo. 1/3 da base, 1/3 do comprimento, eu encontrei o centro de gravidade do triângulo, e agora eu tenho que saber qual que é a distância que ele está, a altura do meu 0,0 e a distância aqui do meu 0,0, que é 5 e 8. Então, lançado lá. 4 com mais 2, 6 com mais 2, 8. 3 com mais 1, 4 com mais 1, 5. Está lá também. Se eu tivesse Perfeito. colocado esse 0,0 aqui, por exemplo, eu ia ter valores negativos de x. Aí eu teria que lançar um negativo aqui também. Né? Por isso que não compensa. Coloca, se ela não é simétrica, coloca aqui que fica tudo positivo. Certinho. Beleza, pessoal? Beleza. Então, encerramos por hoje. Agora sim, bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente está aí de novo. Vou finalizar a Bom gravação final de aqui. semana. Boa noite. Assim que liberar o sistema, eu já posto essa aula na gravação lá também. Então, falou, boa noite a todo mundo. Valeu, gente.